misteriosos! Bem-vindo à nossa sexta-feira! E hoje eu trago para vocês um caso que repercutiu nacionalmente e internacionalmente, que foi o assassinato da Daniela Pérez. Infelizmente, ela morreu muito jovem, apenas 22 anos, estava no ápice da sua carreira. Ela estava fazendo uma novela no horário nobre da TV Globo, aquele horário onde todo mundo parava para assistir. Era uma das protagonistas e foi assassinada por um de seus colegas de trabalho. E isso repercutiu muito e abalou demais todas as pessoas. Então, bora pro vídeo. Daniela Pérez nasceu no dia 11 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro. Ela, desde jovem, sempre gostou de dança. Ela foi conhecida primeiro como uma bailarina, depois ela se envolveu em teatros na parte musical e depois ela veio para as telinhas como atriz. E ela fez várias novelas para a TV Globo. E aí eu vou citar algumas para vocês. Bom, em 1989, ela fez a Eduarda em Kananga do Japão. E foi nessa novela que ela conheceu o Raul Gazola, onde ela se apaixonou, eles começaram a namorar e eles vieram a casar em 1990. Bom, continuando, ela fez a Chloe em Barriga de Aluguel em 1990, fez a Yara em O Dono do Mundo em 1991, fez a encenação da Virgem Maria no Roberto Carlos Especial em 1992 e fez a Yasmin de Corpo e Alma em 1992. Bom, para a gente poder entender os motivos que podem ter levado a este assassinato, vamos conhecer um pouquinho do papel da Daniela Pérez como Yasmin. A Yasmin tinha um par romântico com o Caio. Quem fez o Caio foi o Fábio Assunção. E também tinha um par romântico que era o Bira. O ator deste papel foi o Guilherme de Pádua. E durante toda a novela ela se envolveu com esses dois. Mas no decorrer da novela, tudo vinha a indicar que ela ia finalizar a novela com o Caio. E o Guilherme de Pádua, ele queria muito que a personagem Yasmin terminasse com o Bira. Ele pegou um carinho muito grande pelo personagem do Bira. E ele ficou muito triste, né? Porque ele soube que a Yasmin ia terminar com o Caio. Que assim, ia terminar a novela junto com o Caio, né? Que no caso a Yasmin ia se separar do Bira. E aí o ator, o Guilherme de Pádua, sempre ficou muito em cima da Daniela Pérez. Porque a Daniela Pérez, a mãe dela, que é a Glória Pérez, que estava sendo a roteirista da novela. Bom, então o Guilherme de Pádua ficava o tempo todo em cima da Daniela, sabe? Querendo ser muito amigo dela, toda hora, na hora do almoço, queria almoçar junto com ela, ficava conversando com ela. E muitas pessoas acreditam que uma das intenções dele se aproximar tanto dela era com que ela gostasse dele e favorecesse o personagem dele durante a novela, falando pra mãe dela, pra às vezes tentar mudar o final do Bira, fazendo com que o Bira ficasse com a Yasmin no final, tal. Mas isso não aconteceu. Já tava tudo organizado para realmente Yasmin terminar com o Caio. Então ele ficava muito em cima dela e isso a Daniela reclamava que ele ficava pressionando ela o tempo todo e isso estava incomodando ela, também estava deixando o clima ruim no casamento dela. Então ela estava muito incomodada com esse jeito dele de ficar o tempo inteiro em cima dela, sabe? Só que aí chegou a notícia, né, que o Bira realmente iria terminar com a Yasmin e com isso seria os últimos episódios com o personagem Bira. E no último dia de gravação do Guilherme de Pádua como Bira, que foi quando a Yasmin termina com ele, termina com o Bira, tudo, todo mundo relatou que após a conclusão da última cena dele, que ele chorou muito, ele ficou muito triste, que ele ficou totalmente descontente com o final do personagem dele. Então assim, todo mundo notou que ele não estava feliz com o final do seu personagem. Bom, as últimas cenas que eles gravaram juntos foi no dia 28 de dezembro de 1992. Assim que terminou a última cena, o Guilherme esperou a Daniela terminar o restante das cenas delas e os dois saíram junto
lá no estúdio da Globo. Chegando no estacionamento, eles foram abordados por fãs e cada um foi tirar foto com os fãs, tudo. E assim que terminou essa sessão de fotos, cada um seguiu seu caminho. O Guilherme, juntamente com a sua esposa, saiu primeiro no carro, no Santana, e logo atrás a Daniela foi embora no Escort, que era o carro do marido dela. Eles saíram por volta das 9 horas da noite. Bom, o Guilherme, mais a esposa, andaram um percurso mais acelerado, mais à frente de Daniela, e estacionaram o carro num acostamento e ficaram esperando a Daniela passar. Quando a Daniela estava aproximando do carro deles, tinha um posto, e aí ela foi entrar nesse posto para abastecer. Ele, vendo que ela entrou no posto, ele foi atrás. E aí, no que ela estava saindo do posto, ele parou o carro bem na frente do dela, travando ela, não deixando ela sair. E aí ela reconheceu que era o carro do Guilherme de Pádua. Ela desceu do carro para entender o que estava acontecendo. E no que ela foi até ele para procurar saber o que foi, o que aconteceu, porque que ele parou dessa forma, travando ela assim, ele a recebeu com um soco no rosto. O soco foi tão forte que ela desmaiou na hora e a mandíbula dela deu uma deslocada. Então, assim, deu um soco, ela desmaiou. Ele colocou ela no banco de trás do carro. Aí ele pegou o carro da Daniela e dirigiu o carro da Daniela, enquanto a esposa dele dirigia o carro deles com a Daniela desmaiada atrás do carro. E eles conduziram o carro para um matagal na rua Cândido Portinari, na Barra da Tijuca. Chegando nesse matagal, eles pegaram a Daniela ainda desacordada, levaram ela lá para o meio do matagal e realizaram várias perfurações no corpo dela. Foram 4 perfurações no pescoço e em torno de 14 perfurações, entre umas 12 no coração e o restante no pulmão. Então eles acertaram ela em torno de 18 a 20 vezes. Foi morta de forma extremamente brutal. Após matarem ela, eles abandonaram o carro dela lá, bem, tipo, eles deixaram o carro lá no acostamento desse matagal mesmo e foram embora no carro deles e levaram o carro deles para um frentista, para um posto de gasolina, e pediu para um frentista lavar o carro todo. Lavou todo o carro para tirar qualquer evidência que a Daniela Pérez estava no carro deles. Só que aconteceu algo que ajudou muito a polícia a chegar até eles. Quando os 2 carros estavam parados, e estava passando um advogado pela rua e ele achou muito suspeito aqueles 2 carros parados naquele local escuro com um matagal do lado, e ele viu 2 pessoas, um homem e uma mulher. Ele achou meio suspeito, então ele anotou a placa dos carros. Aí ele anotou a placa do carro do Guilherme de Pádua, Santana, placa 0M1115, e também do Escort, que era da Daniela. Só que nessa época o pessoal não tinha celular assim, celular era algo caro. Nessa época mesmo, a única pessoa assim, entre a Daniela, o marido dela, tudo, quem tinha era só a Glória Pérez. Então eles não tinham acesso a celular porque era muito caro. Então esse motorista achou suspeito, mas não tinha como ele ligar naquela hora para acionar a polícia. Ele chegou até o prédio dele, relatou o acontecido para o porteiro e pediu para o porteiro ligar para a polícia e repassar essas placas e passar o local para a polícia até lá averiguar o que estava acontecendo. No que a polícia chegou ao local, só tinha um carro estacionado, que era o Escort. O outro carro, Santana, não estava lá. E estava lá abandonado, sem ninguém. A polícia achou estranho e resolveu entrar no matagal. Quando eles entraram no matagal, eles tropeçaram no corpo da Daniela e assim descobriram o assassinato. Nesse período onde está acontecendo isso tudo, foi em torno de 2, 3 horas mais ou menos. Então, assim, acho que eles foram encontrar o corpo da Daniela por volta da meia-noite, 1h da manhã, por aí. Nisso, o marido da Daniela, o Raul Gazola, estava extremamente preocupado com ela, porque assim, ela ia terminar as últimas cenas lá na TV Globo, últimas cenas daquele dia, porque ela ia ter mais cenas futuramente, né? Mas as últimas cenas daquele dia, ela ia pra casa tomar banho e depois ela ia pro ensaio, porque ela e o Raul Gazola estavam fazendo um musical. Então eles tinham ensaio nesse dia. E aí ele chegou em casa e nada dela. Ela não estava em casa, ele estranhou tudo dela não estar. Aí ele pegou a moto dele, foi lá pro estúdio da TV Globo, chegou lá, no que ele olhou, não viu o carro dela, não viu o carro de ninguém. Então ele falou assim, não, todo mundo já foi embora, então ela deve estar chegando em casa agora. Aí ele voltou pra casa dele, ela não estava lá. E aí nisso, lá na casa dele, ele pegou o telefone e ligou pra Glória
Pérez, perguntou pra ela se ela sabia da Daniela, que ele não tava achando a Daniela, ela tava sumida já tinha um tempo, que ele tava muito preocupado. Aí a Glória Pérez foi ligar pros amigos e foi ligar para as últimas pessoas que fizeram cena com ela pra procurar saber dela. E aí o Raul Gasol pensou, às vezes ela já tá lá no ensaio do teatro, às vezes deu um atraso, alguma coisa assim, e ela foi direto lá pro ensaio. Aí ele pegou a moto dele e foi pro ensaio. Chegou no ensaio, ela não estava lá. E aí ele entrou em desespero, já tinha em torno de 2 a 3 horas que ela estava desaparecida e ninguém sabia onde ela estava, aquele desespero todo. Aí ele resolveu voltar pra casa dele. Vai que ela chegou, né? No que ele chegou em casa, o porteiro avisou que a polícia esteve lá e pediu pra ele ir até a delegacia. Aí na hora ele pensou, graças a Deus, acharam a Daniela. Ele pensou que ela estava detida por algum motivo. Aí ele foi para a delegacia junto com uma amiga e chegou lá, o delegado perguntou, você é a mãe da Daniela Pérez? A mulher falou, não, eu sou a mãe dela na novela, mas eu não sou a mãe dela. Ele falou assim, a senhora poderia vir aqui comigo para mim conversar com você rapidinho? E aí o Raul estranhou, falou, sabe, o que você quer falar com a amiga que você não pode falar para mim que sou o marido dela? Ele começou a ficar muito nervoso. E aí, mesmo assim, o policial levou ela para um canto e foi conversar com ela. Nisso, um outro policial, que foi o que encontrou o carro, estava lá e falou, nossa, foi eu que encontrei o carro da Daniela. Ele falou assim, e ela estava dentro do carro? Ele falou, não, o carro estava abandonado no acostamento. Aí ele pensou, foi sequestrado. E aí, nisso, ele já ligou para Glória Pérez, pediu lá o telefone, ligou para Glória Pérez e falou, olha, a Daniela foi sequestrada, encontrou o carro dela no acostamento, sem ela estar lá dentro. E aí a Glória Pérez já desesperou, já foi lá pra delegacia. E quando ele desligou o telefone, a amiga dele voltou. Aí a amiga dele voltou e falou assim, Raul, seja forte, a Daniela não está mais entre nós. Então, de sequestrada, ela foi assassinada. Imagina ele na hora de receber essa notícia, ele desabou, ficou sem chão. E aí ele queria muito ver o corpo dela, e ele falou, eu quero ir lá, eu quero ver. E os policiais não queriam deixar, e ele falou, eu vou. Ele falou, então tá, pode ir, mas não encosta no corpo da Daniela. Ele falou, tranquilo, eu quero ir lá, eu quero ver. E aí ele foi. E só que na hora que falaram que ela não estava mais entre eles, na hora ele achou que tinha sido um acidente. Aí ele perguntou se o carro estava amassado, se tinha acontecido alguma coisa, se o carro estava muito detonado, que ele pensou que ela tinha capotado, algo assim. Ele falou, não, o carro tá intacto, ela foi assassinada. Então assim, aí ele foi até o local onde o corpo dela estava, lá no matagal ainda. Chegando lá, ele viu aquela cena horrível da esposa dele, da mulher dele, ficou totalmente sem chão, sem entender quem iria assassinar ela de forma tão brutal como foi que aconteceu. E uma coisa que ele ficou muito chateado foi porque pediram pra ele não tocar no corpo. Mas um jornalista foi lá, abriu a blusa dela, deu uma, assim, ela tava com outra blusa por baixo, ela tava com uma blusinha por cima, ele deu uma aberturazinha na blusinha dela e tirou foto. Tirou foto das perfurações, sabe? E aí ele ficou muito chateado na hora. O irmão da Daniela ficou muito revoltado, então ele pegou a câmera desse repórter e quebrou a câmera todinha e tal. Então ele ficou muito chateado com a polícia, porque ele não podia tocar e permitiram que um repórter tocasse para tirar foto da mulher dele, sabe? Ele ficou muito chateado, ficou muito revoltado na época, e eu dou toda a razão para ele. Foi muita falta de bom senso do repórter. Mas tá, e assim aconteceu. Beleza, até então perceberam que ela tinha sido assassinada, mas ainda não sabia quem era o autor. E aí de manhã cedo já foi o velório, foi mais ou menos por volta das 10h por aí, foi o velório. O Guilherme, ele compareceu no velório, abraçou todo mundo, chorou horrores, fez toda aquela cena e depois foi embora pra casa. O enterro ia ser no final do dia. E aí, no que ele tava lá no velório, a polícia pegou as informações que ele, advogado, tinha anotado as placas e resolveu ir até lá no estúdio da Globo verificar as placas de cada funcionário para ver se tinha alguma placa parecida. E aí eles chegaram no Santana, do Guilherme de Pádua, que tinha a placa LM1115. Então só mudava o início. O advogado tinha anotado a placa com O e o dele era com L. Mas aí eles descobriram que ele adulterou a placa dele com fita isolante. Então assim, eles perceberam isso, eles descobriram isso. Eles pegaram as últimas filmagens, descobriram isso. E aí já tinham certeza que quem tinha matado a Daniela tinha sido o Guilherme de Pádua. Então eles
pediram, a Glória Pérez sabia. No dia do velório, a Glória Pérez sabia já disso, mas ela não podia falar nada. Ela fingiu que não sabia. E eles pediram pra ela realmente fingir, pra eles poderem prender ele à tarde, pra não ter perigo dele tentar fugir do país. E aí, à tarde, eles foram até o apartamento do Guilherme. Chegando no apartamento, o Guilherme não queria acompanhar eles até a delegacia, disse que tinha passado a noite em claro, que tinha chorado muito, estava muito cansado, que queria ir em outro dia. Eles falaram, não, você tem que nos acompanhar agora. E aí o Guilherme foi. E antes de chegar na delegacia, o Guilherme soltou uma dentro do carro assim, fui eu que assassinei ela, mas eu assassinei ela sozinho. Aí os policiais estranhou, ninguém perguntou se ele assassinou ela sozinho ou se tinha gente junto. Por que ele tá falando que ele assassinou ela sozinho? Tem alguma coisa errada. Ele não estava sozinho. E aí foi quando eles imaginaram que a esposa estava junto. Eles encaminhou o Guilherme até a delegacia, chegou lá, ele não quis dar depoimento, ele não quis falar nada sobre o caso. Ele até negou que tinha assassinado a Daniela, mas os policiais continuaram pressionando. E os policiais resolveram ir até a esposa do Guilherme de Pádua. Chegando lá, eles soltaram um verde. Falou pra ela, o Guilherme já contou tudo. A gente já sabe o que aconteceu, então você não precisa mentir. Pode falar a verdade. E aí ela começou a contar tudo pros policiais. Falou tudo o que aconteceu. Só que não, como foi anonimamente, foi lá na hora quando eles prenderam ela e durante o percurso até chegar à delegacia, ela foi contando tudo. Chegou na delegacia que ela percebeu que o Guilherme não tinha contado nada. Então a Paula disse que estava passando mal, que não estava se sentindo bem, porque, gente, durante esse assassinato, ela estava grávida de 4 meses. 4 meses de gestação. E aí ela falou que não estava passando bem, que estava passando mal, não sei o que, e foi embora para casa e não conseguiram recolher nenhum testemunho dela. Mas antes ela já tinha contado tudo, como que eles organizaram tudo, que foi realmente premeditado esse assassinato, tudo. Então, assim, ela contou todos os detalhes, desde o início. Então, eles tendo todas as informações, aí eles foram atrás dos frentistas que estavam no posto nesse dia, foram atrás das testemunhas, porque teve em torno de 3 ou 4 testemunhas que viram o Guilherme dando soco na cara dela e colocando ela dentro do carro dele. Então, eles foram atrás de tudo. E assim, eles descobriram tudo que aconteceu e tudo indica que ele assassinou a Daniela porque o Bira não terminou da forma que ele queria e ele acreditava que a Daniela que influenciou a mãe dele a não dar um final feliz para o Bira, e por conta disso, por questão de ego, de raiva pelo Bira não ter se tornado o ator principal lá, não ter terminado com Yasmin, ele ficou muito revoltado, chateado e matou a Daniela. E isso é revoltante, né, gente? Só por ego você assassinar uma pessoa. Assim, muito triste, muito complicado, mas isso tudo é de acordo com as investigações que foram feitas. Ele morreu com 50 e poucos anos, mas até mesmo na época, ele sempre negou isso. Ele sempre quis falar que a Daniela e ele tinham um relacionamento extraconjugal, que ela dava em cima dele, que ela ficava em cima dele, que na verdade a Paula matou ela porque ela estava com ciúmes da Daniela, isso aqui. Tipo assim, ele jogava a culpa pra Paula, a Paula ficava jogando a culpa pra ele, um ficava jogando a culpa pro outro, mas ninguém confessava o crime que cometeu, sabe? Então assim, eles nunca falaram exatamente o motivo que levou a assassinar a Daniela, mas tudo indica que foi por questão do papel do personagem dele, por não ter terminado da forma que ele queria. Então assim, muito difícil. A Glória Pérez teve que continuar trabalhando mesmo após a morte da filha, porque a novela estava no horário nobre. Então assim, não deu pra parar a novela. E aí, pra dar um fim pra Yasmin, ela colocou que a personagem Yasmin foi pro intercâmbio e nunca mais voltou. Mas assim, imagina, deve ter sido muito difícil reescrever as cenas, continuar escrevendo, lembrando que a filha não estava ali. Pro Raul também, porque os dois estavam num momento muito bom do casamento, eles estavam planejando ter filhos, ela estava num momento muito bacana da carreira dela. Nova, 22 anos, sabe, gente? Então assim, foi muito triste, abalou muitas pessoas e foi totalmente revoltante a forma frieza com que mataram. Tem teorias de que eles fizeram um ritual satânico lá, e nesse ritual eles precisavam sacrificar a Daniela. Tem também essa teoria, mas não tem nada comprovado, mas existe também essa teoria. Então assim, é muito complicado, ainda é um mistério do que o motivo que realmente levou ele a cometer, ele e a esposa a cometer esse ato hediondo, sabe? Então
Guilherme e a Paula, na época, eles foram a júri popular e foram acusados de homicídio qualificado por motivos torpe e por não ter dado nenhuma chance da vítima tentar se defender. Na época, a Glória Pérez ficou muito revoltada porque o crime deles não foi considerado crime hediondo, porque o homicídio qualificado ainda não entrava como crime hediondo. Então ela fez várias manifestações, pegou várias assinaturas e conseguiu alterar a lei em 1994. E o homicídio qualificado passou a ser um crime hediondo, então as penas são maiores. O casal ficou apenas 7 anos presos em cárcere privado. Em 1999 eles tiveram liberdade e reconstruíram a vida deles. Infelizmente, a Daniela perdeu sonhos que não podem ser reconstruídos. Então, assim, eu fico muito revoltada com a lei brasileira em relação a isso. Se você pega 18 anos de pena, a gente fica 18 anos preso. Eu acho um absurdo a pessoa pegar 20, 30, 50 anos de prisão e ficar só 24 anos preso. Nossa, eu fico muito revoltada com essas coisas, muito mesmo. Então, infelizmente, esse caso somente 7 anos preso, apesar desse crime bárbaro que eles cometeram. E, assim, o Guilherme, ele faleceu com 56 anos, se eu não me engano, de um infarto, mas a Paula continua tocando a vida dela, é casada, tem filhos e tal. E é isso, galera. Essa, infelizmente, é um caso triste, né, da Daniela. Uma jovem de 22 anos que morreu de forma horrível e foi destruído todos os seus sonhos e planos que ela tinha junto ao marido. Bom, é isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham em relação a esse crime, que vocês realmente acham que matou ela por questão de ciúmes ou por questão do personagem, ou tem a teoria, né, do ritual, que eles fizeram um ritual satânico e aí eles tinham que sacrificar ela e tal. Bom, deixa aqui no comentário o que vocês acham, o que levou realmente o motivo deles assassinarem a Daniela dessa forma. Também escreva pra mim qual é o próximo caso que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal. Se inscreva, deixe seu like e até a próxima!